estás aqui, agraciada. Posso sentir teu perfume. Estás aqui, Mãe do meu Senhor. Vem ficar perto de mim. Cheiro de rosas nesse lugar. Maria aqui está, e o Espírito de Deus descerá. Sejam muito bem-vindos ao nosso programa Histórias de Ouro, esse programa dedicado à Paróquia Nossa Senhora da Saúde. Hoje, no primeiro episódio, temos a honra de ter duas mães, duas católicas fervorosas aqui no nosso primeiro episódio, a Deise e a Ana, que vão contar um pouco da sua vida, sua vivência aqui nessa paróquia e um pouco da sua rotina de oração. Então, agradeço muito a Deise, a Ana, por estarem aqui conosco. Eu que agradeço muito ter sido chamada, é uma honra estar aqui, amo essa paróquia, amo essa comunidade, te amo também, que te vi desde pequenininho, então para mim é assim, nem sei explicar a emoção de estar aqui fazendo parte desse seu programa. É um programa, a gente organizou tudo, mas é um programa para a paróquia, né? É intuito para que você que está em casa tenha essa forma de se relacionar, de encontrar Deus com palavras, com canções, com memórias, com lembranças muito importantes que devem ser vividas, lembradas e festejadas nesses 50 anos, né? Eu me sinto muito honrada de estar aqui participando um pouco da vivência, da intimidade que eu tenho a graça de ter com o Senhor. E passar para as pessoas também, né, que vale a pena ter uma vida de intimidade com o Senhor, que nada mais é do que a oração, né? Então, para começar mesmo o nosso programa, falo para você que está em casa, já reúne toda a família, chama o pai, o amigo, chama todo mundo que está aí em casa, se reúne na frente da televisão, já começa a colocar nos comentários do YouTube, começa a falar, divulgar para todo mundo o programa. É muito importante isso para que mais pessoas cheguem e vejam esse programa feito com total amor, com total dedicação à história de Nossa Senhora da Saúde aqui em Casimiro. Então, já pega um lanchinho, já prepara alguma coisa para comer, para se divertir, para rezar, para se emocionar nesse dia tão especial aqui. Então, vamos começar com uma música, a gente vai falar, vai ouvir, vai rezar essa música muito importante, que é uma das músicas colocadas especialmente para esse programa, dedicadas para que você e sua casa tenha esse momento de intimidade com Deus, esse momento de oração, esse momento de conexão. Então, peço que o Gabriel e o Cauã toquem e cantem essa música pra gente. Vem, que a tempestade já não pode te abalar. A segurança em meu barco encontrarás. Confia em mim, o meu amor te abrigará. Oh, sei que angustiado o coração se endureceu, mas eu
nos braços meus descansarás, forças te darei, forças te darei. E após uma canção tão forte, tão profunda e tão especial como essa, que fala para nós confiar em Deus, confiar no Senhor, no seu abraço de Pai, nesses momentos de dificuldade, nesse momento de pandemia que a gente viveu ao longo desse ano, do ano passado, confiar que Deus, acima de tudo, acima da doença, acima da enfermidade, acima das dificuldades, Deus prevalece contra tudo que é desse mundo. Então, peço que você já abra o seu coração para esse momento, para essa conversa, para as próximas músicas, porque é muito importante ter você aqui conosco, ter a sua família e ter o seu coração aberto, para que nós possamos ter você junto com a gente aqui nesse bate-papo. Mais uma vez, agradeço a Deise e a Aninha por estarem aqui. Então, já começo falando algo muito importante, que é o tema do nosso programa. Não sei se eu comentei isso no início, mas nosso programa fala hoje sobre a força sobrenatural da oração, sobre essa força que move montanhas, sobre essa força que mantém a fé, mantém essa relação com Deus. Aqui temos dois grandes exemplos dessa paróquia, dois exemplos de mãe, dois exemplos de católicas, que não largam seus terços, que não largam suas orações, que não largam sua intimidade com Deus, seu momento de oração, seu momento de intimidade com o Senhor. Então, eu peço que a Aninha conte pra gente esse momento cinquentenário, esse momento de pandemia que inevitavelmente vai ficar marcado na história como um ano só, né? Como um momento só, não como 2 anos, 2020, 2021, mas daqui a 50 anos a gente vai lembrar como um ano só. Eu queria que você falasse, primeiro, Aninha, né, sobre esse momento tão difícil da pandemia que precedeu por todo o cinquentenário. Então, Eu, com 60 anos, eu nunca podia imaginar que eu viria minha igreja fechada. A gente proibida, né? Não pela igreja em si, né? Mas os governantes, né? Devido a toda essa pandemia, devido a essa peste que aconteceu, a gente ser proibida de vir adorar o Senhor, né? Chegar ali em frente, fazer o sinal da cruz e não poder entrar dentro da igreja que a gente foi criada, né? Porque por mais que a gente sabe que a nossa igreja, a nossa casa também precisa ser igreja, mas esse elo de vir para a comunidade, né? Porque é a chaga. Nós precisamos estar em comunidade. Não adianta ninguém fazer igreja só dentro de casa. E essa pandemia que é mesmo satânica, no meu ver, que proibindo, né, tirando mesmo, desconectando a gente do essencial que é a Eucaristia, né, adorar Jesus sacramentado e rezar, a gente reza em casa. Então, para mim foi assim uma dor muito profunda. E o primeiro dia que o padre, né, não poderia mais ter ninguém presencial na missa, eu estava rezando o meu rosário, como todo mundo sabe, à tarde, com mais 3 irmãs, e chegou o aviso que era para mim ir embora, que não poderia o padre, nós participarmos da missa com o padre. Você imagina, a gente, que dor. Imagina o padre também não poder celebrar com os paroquianos. E eu vivi isso. E quando trouxeram a imagem de São José para dentro do Santíssimo, que ele foi celebrar dentro do Santíssimo, a imagem de Nossa Senhora,
eu entrei em pânico, de desespero, chorei compulsivamente, e as irmãs também, porque para mim era assim, uma coisa que sobrenatural mesmo, sobrenatural do bom, não, do mal mesmo, adentrando dentro da própria igreja. E que se a gente não perseverasse, hoje acho que não teria mais nem ninguém na igreja, né? Ficou um tempo fechado a igreja, depois começou devagarzinho voltando, eu retornando, para a gente não ter o medo, porque esse vírus aí, ele não pode ser maior que Jesus Eucarístico, ele não pode ser maior que o amor de Deus. Então, isso tudo mesmo para afastar, né? E graças a Deus foi indo, e agora as igrejas estão abertas, e aquelas pessoas que ainda estão com esse medo, ela tem que colocar a confiança em Deus. Não é dizer que está em casa, vivendo uma vida de oração e vendo pela televisão, não é a mesma coisa. Vai esfriando espiritualmente, daqui a pouco realmente não está fazendo mais nada. E isso, a morte espiritual é a pior das mortes, né? Que a alma vai se esfacelando. E para mim, eu tive essa experiência muito dolorosa com a igreja fechada e não aceitando mesmo, mas tendo que obedecer, né, e silenciar. Então, eu acho que, tenho certeza, eu não acho, eu tenho certeza que as pessoas precisam voltar, aqueles que ainda estão afastados, voltar para a Sagrada Missa. Foi um momento muito forte, né, para todo mundo, foi um baque muito forte. Estar longe dessa presença eucarística, como a senhora relatou, Aninha, porque é muito fácil a gente rezar em casa, é muito fácil a gente se acomodar dentro de casa, né, dentro do nosso lar. É muito fácil a gente tornar aquilo confortável e até pecar esquecendo de Deus, esquecer do quanto Deus fez e ainda faz por nós, né? Se acomodou, né? Se acomodou. Então, um momento muito difícil. E agora, pergunto para a Deise, né? A Deise que tem a graça de ter um grande fruto dessa comunidade, gerou um grande fruto, não só no seu ventre, mas no seu coração. Essa relação da pandemia, como que ela afetou, né? O seu núcleo familiar, o Tiago, a Célia, o Padre Mateus, como que isso afetou a senhora mesmo? Como que foi tudo isso? E foi um momento bem difícil, muito difícil, porque toda a situação, apesar de eu ser idosa e não podia, eu tinha que ir trabalhar, queria vir para a igreja fechada, e a gente procurava rezar, eu, Aninha, eu ia na casa de Aninha para a gente fazer o rosário, porque nós não podíamos nos desligar disso. Não podia estar o grupo todo, porque como estaria? Estaria infringindo todas as leis que estavam sendo mantidas aqui, né? Mas aqui no mundo, né? E o receio, medo não, o receio de pegar ou passar e ir orando e pedindo e seguindo o que podia, mas eu tive uma grande graça. Meu filho Mateus teve um cuidado muito grande de procurar, depois de terminar as missas de domingo, vir a Casimiro e celebrar na nossa capela, que eu tenho uma capela em minha casa, para não ficar a nossa família sem missa. Então, nós tivemos essa graça. Então, a gente se alimentava do Senhor, se alimentava pela oração, mas foi muito terrível, porque você olhar uma igreja que a gente caminha há anos, né? 50 anos de igreja, eu vi essa igreja ser construída, porque eu era pequenininha, eu vinha com a minha mãe à missa, eles construindo essa igreja imensa. Você vê várias pastorais, vários encontros, trabalhando a espiritualidade, buscando o povo na rua, tirando as pessoas do caminho errado, do mal, e a gente orando, fizemos sempre parte, o cenáculo sempre fez parte da adoração, da intercessão, porque era oração em cima de oração, a gente começava em oração semanas antes para encontros, tudo parado.
E era a nossa grande preocupação essa perda, essa imensa perda da nossa comunidade, da juventude, dos casais, porque toda essa pandemia trouxe milhões de doenças psíquicas. Então, problemas dentro de casa, jovens dentro de casa, crianças, como foi gerados problemas? Depressões, separações, angústias, tudo por causa dessa pandemia, que ninguém aguenta ficar preso, trancado o tempo todo. E, no entanto, nós lá em casa, apesar de eu ter tudo isso, ainda peguei o Covid. E na hora que eu peguei essa doença, aí que foi mais desesperador, porque lá em casa quase todos tivemos, só Marcela e Maria que não, que eu acho que não, né? Então, neste momento que eu peguei o Covid, meu filho já tinha tido, o Tiago, cuidou da gente com muita providência, com muita inteligência, com muito carinho, teve com muita dedicação. Foi o que me fez, além do Senhor Jesus, que foi Ele, Nossa Senhora, que cuidou da gente, carregou no colo mesmo, porque eu não largava meu terço, eu tenho uma cruz que minha mãe sempre colocava sobre a cama e essa ficou para mim. E então, foi isso que tirava a minha dor, que era uma dor desesperada, era alucinante, às vezes vinha na cabeça, será que eu vou embora? Será? Né? Então, horrível. Esse Covid é uma grande praga no mundo. Né? É uma praga imensa que veio para destruir as pessoas, destruir o interior das pessoas, porque ele afastou todo mundo, ninguém abraça mais, ninguém beija mais, ninguém pode demonstrar afeto, ninguém. Quando é que isso vai acabar? Você vive de máscara, você tapa o seu rosto, que demonstra alegria, que demonstra felicidade, é tudo retirado. Essa praga veio para destruir as pessoas, destruir as igrejas, mas nós não podemos deixar, nós não podemos nos mantermos trancados dentro de casa, como disse Padre Mateus neste domingo. Se não cabe mais lugar dentro da igreja, fique na praça, se ajoelhe lá, ore lá, pregue, mas não perca a missa, não deixe de vir. Eu assisto pela televisão. Não. Não é a mesma coisa, né? Não é. A presença eucarística, estar aqui, Não viver esse momento dentro da igreja, estar aqui nos braços de Nossa Senhora da Saúde, é verdade. Não tem comparação. É verdade. E interessante também, que me levou a lembrar agora que a Deise está falando, que nós fomos Aparecida do Norte, no auge da pandemia. É Deise me levou, eu, a Tiago e Deise. Dia 12. Fomos dia 12 de outubro do ano retrasado. De 2019. E as pessoas, interessante, com medo de vir, eu convido, gente, vão para a igreja, vão para a missa. Não, como que na igreja pode contaminar e no mercado não pode contaminar? Nas festas, nos bailes, nas festividades de aniversário e casamento, que continuou acontecendo em muitos lugares. Quer dizer, o medo está em vir naquele que pode nos blindar, porque o único que pode nos blindar é Jesus, é o sangue do Senhor Jesus. Então, o que adianta você dizer que você tem uma vida de oração, crê no Espírito Santo, crê na Eucaristia, crê na presença de Jesus Eucarístico, e você tem medo de vir à casa do Pai? Sim. E vai para outros lugares? Quem te cura? É para pensar e para questionar isso. Né? O mais curioso, né, a gente vê, e que isso não aconteceu aqui em Casimiro, mas em outros lugares que tinham padroeiras direcionadas à saúde, né, que as pessoas ficaram com medo de vir à missa, só assistiam no home office, né,
nesse trabalho dentro de casa, esse trabalho de ligar a TV, as pessoas só tinham esse trabalho, vinham à missa até de pijama, né? Então, o que isso nos traz, né? O que o ver a missa, assistir a missa, o que isso nos traz? Participar. O participar da missa que é o mais importante. Você Rezar, né? assistir a missa, as pessoas assistem, se levanta, vai lá, vai na cozinha, pega comida. Não. É o participar da missa. Eu vou confessar uma coisa para vocês aqui, diante de onde que vai, para onde vai essa conversa nossa. Eu não gosto, Ana, não gosto nem de participar para a televisão. Se eu não vou presencial, não estou dizendo que eu não deixo de assistir uma missa. Assistir, como estou assistindo um programa. Faço toda a reverência ali, mas entre uma missa televisionada e uma missa presencial, não tem o que questionar. Pode ser em pé, pode ser a missa A inteira não de ser que a joelhos. pessoa esteja doente, acamada, impossibilitada, mas mesmo assim, é essencial esse calor eucarístico. Eu sinto, a missa é o tribunal da graça, é o calor eucarístico que precisar, é o cheiro de Deus. Sim. E esse cheiro de Deus é só na hora da Santa Missa, Eucaristia, onde há consagração. Ou eu não Sim, acredito, eu acredito. É verdade. Acreditar, vamos participar, vamos fazer missa, vamos. Não, eu vou viver. Sim. Eu preciso viver, eu preciso amar. E como é bom vir à casa do Senhor, não por obrigação também. Esse negócio de dizer, eu preciso ir à missa, vou colocar a melhor roupa. Se eu não tiver a melhor roupa para ir na missa, vou descalço. Sim, sim. E o intuito desse programa, não só que as pessoas voltem para a igreja. Sim. Com relação à roupa. Não é um desfile de moda. Quem pode vir bonito, melhor ainda, vem bem bonito para o Senhor. Agora, quem não pode, vem do jeito que você está. Sem perfume, sem desodorante, sem chinelo, mas venha, porque a gente entra, é impressionante. Nada se compara a estar na casa de Deus. Quando entra na Santa Missa e você sai. É impressionante. Eu vivo isso. Eu vivo isso. É igual a oração. Ninguém sai de um momento de oração mesmo. Não sai. Não sai. Pode falar. Eu falando da pandemia, né, e pensando aqui agora, você vê. Eu falei, eu tive a graça do meu filho celebrar lá em casa, né? Sim. Mas você vê como foi uma praga tão miserável que fez eu pegar o Covid para nem meu filho poder ir na minha casa, nem minha neta, nem minha filha chegar perto de mim. Eu olhar do quintal e dar tchau, chorando, e ela pedindo, vovó, eu quero você. Imagina, né? Você vê, isso é para realmente entrar, querendo entrar na nossa casa. Sim. Mas Deus é maior. Uma batalha muito espiritual, né? Deus é maior, porque em nenhum momento o Senhor ia deixar acontecer. Sim. Entendeu? Deus é maior. E vencemos. Apesar disso, você vê, eu tendo a possibilidade de ter um padre celebrando, fazendo, cuidando da família, dentro do próprio quintal, né, na minha capela. Não pude. Ninguém. Então nós tínhamos, você vê, eles tinham que ficar dentro de casa, trancados, longe de mim, porque eu peguei o Covid. Então só quem pegou que pôde estar perto de mim para me auxiliar. Você vê que praga. Interessante que a gente vai vendo para o lado espiritual, já que eu chamou para falar a fortificação sobrenatural. Sim. Eu vejo também, muitos podem até criticar essa mística que eu creio. Essa peste veio também para isolar, porque o abraço é curativo. É verdade. O beijo é curativo. O aperto de mão é curativo. A proximidade é curativa. A solidão não é. O que ela veio provocar? A solidão. O afastamento a solidão. de tudo. Desespero. No desespero. Você só
cheio de caraminholas na cabeça. Então, quer dizer, esse afastamento. Então, proibir você abraçar o outro, você tocar no outro, isso é curativo. Sim, sim. É verdade. Jesus, quando curava, ele não tocava. Primeiro ele perguntava, Uhum. tu queres? Né? O Senhor sempre respeitando-nos, né? O demônio vem agora com essa peste. Não estou dizendo que a ciência não, gente, que a ciência caminha também com a razão. Mas eu estou com referência ao que nós estamos falando aqui de fato. Esse lado Esse espiritual. esse toque, né? Esse toque que essa peste veio para. Então, você que está ouvindo-nos agora, não deixe o vírus, essa peste, ser maior do que o teu amor eucarístico, do teu amor à igreja que você convive, que você participava. Não fique sentado olhando a banda passar, como diz, que a hora que a banda passar e tocar a trombeta, você já foi, já era. Sim. Aí vai ser cobrado diante de Deus. Quantas vezes você poderia estar na igreja? Estão vendo aí agora? Roberto não faleceu? Quem poderia prever? Ninguém. Né? E Que tantos outros que tristeza. estão passando aí. Então, essa Perdemos oportunidade, não deixa para amanhã. Amanhã eu vou à igreja. Amanhã você vai ter a vida? Amanhã eu vou estar com a vida. Minha vida não pertence a mim, né? Essa busca. E as pessoas tiveram essa sensação de que só morriam de Covid, né? O padre Alexandre até comentou, gente, as outras doenças ainda existem. Deixar de existir, Porque a morte não é uma possibilidade, ela é uma realidade. não. E é verdade. Todos nós iremos passar pela morte, iremos nos encontrar diante de Deus. É a única que a gente fala assim, pode passar na minha frente, na fila. A fila da morte é o único que você quer, porque o outro passa. Pode passar na minha frente, eu vou ficar para trás. Todo mundo quer passar a vez. Todo mundo precisa passar na frente. Eu acho que as únicas pessoas que não querem passar a vez são aquelas que têm a certeza que vão para o céu, né? Isso é muito importante falar, porque quando a gente deixa o desespero ser maior do que a nossa fé, do que a nossa esperança, do que a nossa confiança em Deus, como nós cantamos no começo, nós damos uma brecha imensa para que o maligno tome poder na nossa vida. Exatamente. Para que ele ganhe força, para que ele manipule os nossos pensamentos, para que ele coloque tentações cada vez mais fortes no nosso coração, para que a gente até desacredite de Deus, desacredite da existência de Deus. Ele é tão sorrateiro que ele mantém a presença dele, fazendo que nós desacreditemos na presença de Deus. Eu creio muito no poder da oração, que depois do Covid, nós fizemos um teste de sangue que vinha fazendo, e o meu dedímero estava 2.900 para trombose, que foi uma sequela. E eu tive que tomar um remédio. Nesse dia que eu tomei o primeiro remédio, se eu vou na casa de Aninha fazer o rosário, porque só o rosário que vai conseguir e o Senhor me curar. Sim. Aí fui devagarzinho, fui para a casa dela, começamos uma oração, uma novena de Nossa Senhora de Pompeia. Em uma semana, o meu dedímero foi para 1.500. Na outra semana estava 300. E eu creio que foi a novena de Nossa Senhora de Pompeia que me curou. Aí eu tomei o remédio, tomei. Pergunta a um monte de gente aí que tomou esse remédio se ficou curado em 2 semanas. Sim. Eu quero que diga. Hoje eu não tomo mais remédio, nem tenho nenhum problema de trombose. Por quê? Pelo poder da oração. Poder da oração. Um testemunho que você acaba de dar. Agora, inédito. presente. Poucos meses, né, minha irmã? Um testemunho inédito aqui. Poder da oração, meu amigo. Eu acredito que é a primeira vez que você tenha colocado isso em público, né, Daisy? Que é muito importante dizer isso, né? É um testemunho vivido pela Daisy, mostrando o quão sobrenatural é o poder da oração. Completamente. Você tem que ter fé. Sim, com certeza. Sem fé você não conquista nada, não alcança nada. Só vai conseguir. Eu tenho certeza que foi a novena.
Eu saí da casa dela, eu estava em oração, eu fiz os 3 terços, no 4º terço eu não tinha condições, não é, Ana, de tanta dor no meu corpo. Era tanta dor que eu disse, eu tenho que ir embora. Eu fui me arrastando, entrei no carro e fui para casa. Eu só dormi à base de Novalgina de tanta dor. Em uma semana. Foi para 1.900. Na segunda semana estava a 300, eu suspendi o remédio. Acabou. Glória a Deus. Entendeu? Graças a Deus. Porque quando a gente confia em Deus, não é que a gente ganha um atestado de que a gente não vai pegar mais doenças, né? Mas de que acima da enfermidade, que acima das tribulações, que acima do sentimento de desespero, do sentimento de desânimo, nós acreditamos no Senhor, nós acreditamos no mesmo Cristo que se faz pão, que fez milagres há mais de 2.000 anos. Nós acreditamos no mesmo Cristo que está presente na Eucaristia, que se faz presente em todas as missas, né? Esse poder sobrenatural que faz com que não deixemos nosso empenho, nossa vontade em querer sempre fazer mais para Deus, né? Sobre isso me lembrei agora, né? Sobre a oração. Minha irmã, meus sobrinhos comentando, né? Minha irmã mais velha é médica, a Valéria, nós todas muito católicas, né? A Valéria é engenheira mecânica e eu sou arquiteta, mas eu sou muito de toda hora tá rezando isso. Então elas brincando, os meninos falaram assim: não, alguém fica doente, liga para a tia Leila. Aí Leila, quais são os exames, o que tem que fazer, qual o remédio a dar? Aí vamos ligando para a tia Deise, vamos rezar, porque tia Deise é tudo, vamos rezar, ajoelha e reza que passa, cura com a oração. E eu penso nisso mesmo. Você pode tomar os remédios, procurar os médicos, que ir é atrás, né? mas tem que rezar, tem que se ajoelhar e orar. Não basta só acreditar na medicina, devemos também rezar, mas também, é claro, Deus faz milagres, mas a gente deve confiar nos meios que Deus deu para a gente se curar. Então, instruiu os médicos para isso, os médicos, né? deu a sabedoria ao homem para que a gente pudesse curar uns aos outros, né? Isso aí. Então, nunca deixando a ciência, os estudos, a medicina de lado, mas que acima da enfermidade, que acima dos medicamentos, que a confiança em Deus seja mais forte do que aquilo que a gente toma para curar a enfermidade, né? Que o remédio que a gente toma, a consulta que a gente vai, a operação que a gente faz, que aquilo não só nos deixe melhor, claro, acreditando no poder, né, na ação humana, nessa ação médica, mas acreditando muito mais de que Deus tem um poder tão sobrenatural que Ele pode tornar aquele remédio ineficaz, como pode torná-lo muito mais eficaz do que ele já é, né? Então, a gente dando um segmento maior para o programa, a gente falou muito sobre essa pandemia, tivemos relato da Deise, da Aninha, vivendo aqui nessa pandemia, estando longe, né, desse convívio aqui em Nossa Senhora da Saúde, não podendo estar próximo à Eucaristia diariamente, não tendo essa oportunidade de visitar o sacrário. E agora, mudando um pouco o rumo, né, e falando mais do jubileu, eu queria que vocês falassem de um momento em especial, que vocês se lembrem que essa paróquia foi tão importante, um momento que é literalmente de ouro, que está cravado no coração das senhoras, que dá nome a esse programa, né? Essas histórias de ouro, elas não só são vividas, mas elas são celebradas, né? Tantos momentos vividos aqui, então peço que contem
Eu tenho certeza que existem milhões de momentos aqui na paróquia, milhões de histórias, mas pode contar a primeira que vier à mente, ou assim, pode contar quantas quiser. Você começa? Ó, são muitas. Para mim, muitas, porque eu vivo com dentro desta comunidade há anos, né? Grupos jovens, encontros de jovens, você vê essa igreja abarrotada de não ter lugar para ninguém, e aquela multidão de jovens vindos do encontro, felizes da vida porque encontraram o Senhor. Casamento da minha filha, grande momento. Meu casamento, né? Eu não casei dentro da igreja, mas casei com o pároco da igreja. Então, os momentos dessa igreja, cenáculo, em oração, santíssimo, são muitos. Não dá para a gente tirar um momento. Tirar um momento só. Não dá, porque são tantos momentos que nós vivemos aqui, tantas ações, tantos encontros, retiros, que tiveram, assim, tanta importância, sabe? Tanta unção, Deus presente mesmo de te mover. É muito difícil. É muito difícil escolher um momento. Sim. Você vai escolher um. O mesmo eu penso também, mas eu quero ressaltar uma coisa aqui que é preciso falar e precisa retornar. O despertai. O despertai é um movimento na igreja que fez e faz acontecer como uma rede, quando a gente vai pescar, né, em águas mais profundas. E isso a gente precisa. Me veio muito forte eu pedindo o Espírito Santo agora para me colocar, né? Eu poderia falar o cenáculo, o pastoral da família, não. O cenáculo, sim, vai muitas carinhas que a gente vê hoje na igreja. O cenáculo vai às casas, sim. É um papel fundamental, que seria uma grande parceria com o Despertai também, porque é uma continuidade do trabalho maravilhoso. Agora, o Despertai é o único movimento, Renovação Carismática, que vai lá pegar o peixe graúdo que está lá jogado, que está lá esfaqueado, drogado, na prostituição, e que ninguém, pastoral nenhuma teve esse olhar. É verdade. Hoje o Padre Mateus disse, esse olhar de Cristo, porque há muita competição, e a oração não entra em competição. A gente precisa começar aqui na nossa igreja, dando a oportunidade dessa fala, glória a Deus por isso, de trazer isso. É um movimento que vai lá, pesca lá peixe graúdo, porque a gente ficar pescando a ribeirinha, isso é muito fácil. E precisa retornar com urgência, devido a essa estiagem que a peste aconteceu na nossa comunidade. O despertar, ele precisa retornar com muita rapidez. Muita força, é verdade. Muita rapidez. Eu sinto no meu coração que eu oro muito pedindo ao Senhor isso, porque quantas almas desarvoradas, mas isso é feito da oração. Sim. Porque essa comunidade também, eu lembro muito, a Renovação Carismática, sempre um grupo de intercessão, piamente, porque tem muita gente que não acredita em intercessão. Sim. Querem fazer eventos sem ter as pessoas Não orando tem como, na não brecha, tem na fenda, em jejum. Não é só oração, é jejuar. Em todos os sentidos. Né? Jejuar da fala, jejuar da Eucaristia, da Eucaristia, não me desculpe, jejuar da fala, jejuar da comida, mas da sexualidade, da prostituição, né, dessa fofocaiação que existe. Isso precisa acontecer. Essa alma que a nossa igreja particular de Casimiro de Abreu, é uma igreja intercessora. É verdade. É uma igreja fervorosa. Adoradora. Então, eu volto a falar em oração de sobrenatural, é vivenciar o despertar. Sim. Também. Então, eu tiro o chapéu, no bom sentido,
né? Como você está pedindo um momento. Quanto a gente via essa igreja nas épocas dos encontros, essa igreja trazendo pessoas que estão ainda, que muitos estão aí, se refizeram. E a gente, que é isso que é o bonito na igreja. A igreja não é para ficar cheia só de almas que já estão na igreja. O bonito é trazer esses peixes graúdos de lá de fora, que ninguém quer pescar. Aí que está. E uma vida de oração dá no seu olhar, de ver além das aparências, como o Senhor fala. Tem uma oração que fala: Senhor, me dá os olhos que vejam além das aparências, como tu mesmo os vê. Sim. Que aí eu vou enxergar a necessidade do outro. Que às vezes muita fala, muito alvoroço, mas é melhor se ficar. Eu ouvi outro pouco tempo o padre Alexandre falou uma coisa que eu trouxe até para mim. Tem época de recolher. Tem época de você se recolher mais, silenciar mais, cada vez mais se aprofundar em oração, para você ver a necessidade do outro. E é essa necessidade, esse olhar que eu tenho sentido na igreja. Essa unidade que precisa acontecer, não é de boca para fora, não é de tapinha no ombro, essa unidade de chorar com o outro, de estar participando com o outro, para que, né, o grupo do outro cresça também, porque a competição, a divisão não entra num coração orante. Oração não comunga com divisão, com fofoca, não comunga a oração, porque a gente não consegue. Eu tiro agora um testemunho meu. Eu não consigo entrar na presença do Senhor, entrar em oração com meu coração dividido. Eu não consigo. E eu quero tirar o chapéu e procurar saber quem conseguiria. Se eu, não é uma vida de, eu busco a santidade, mas dizer assim, não estou sem pecado, não é nesse sentido. É realmente você procurar estar em paz com o outro. Sim. Aí a oração acontece. O sobrenatural vem no momento que eu estou em comunhão com o Senhor, em vida de oração. Com certeza. E com a sua fala tão importante, com a fala da Deise, que é difícil escolher um momento, né? É difícil. Você ressaltou muito bem o Despertai, que tem esse movimento tão importante para Nossa Senhora da Saúde, que com o Padre Tony ganhou uma força e deu uma força enorme ao Despertai, que trouxe muitas e muitas famílias que foram criadas graças ao Despertai, né? A esse trabalho de buscar a ovelha perdida, né? Buscar aqueles que mais precisam ouvir uma palavra de Deus. Então, nesse momento, nessa intimidade, nesse falar mesmo, de buscar, de relembrar todos esses momentos, a gente vai cantar um pouco agora. A gente vai pedir que Nossa Senhora da Saúde cubra todos esses momentos, cubra todas as pessoas que viveram e acrescentaram poderosamente nesses momentos, que construíram essa paróquia, que construíram essa comunidade, que construiu tantas famílias aqui nos laços de Jesus Eucarístico, né? Bebendo o mesmo cálice, recebendo o corpo do Senhor, estando nessa comunhão muito importante. Então eu acredito que agora, você que está em casa, que vai escutar essa música tão importante, essa música que foi criada, foi tirada aqui do seio dessa comunidade, com o Gabriel e o Cauã. Peço que você, quando você fraquejar, quando você sentir que não dá mais, peça a Nossa Senhora que aqui com o título de Nossa Senhora da Saúde não te desampare, como Nossa Senhora não desamparou a Deise em momento tão difícil, como não desampara a Aninha, como não te desampara. Como eu te disse, no momento de desespero, as coisas parecem que não terão solução. Acredite, terão solução. Ainda que a tempestade possa parecer tão forte, a ponto de virar o barco, confie no Senhor. Como cantamos no início, se entregue para Nossa Senhora
receba. Quando você sentir, quando vai fraquejar, quando não vai suportar mais, peça a Nossa Senhora, se acolha nos braços da mãe, né? Então vamos cantar agora. Sou pequeno, fraco e frágil, não sei como dizer o meu sim. Oh Maria Imaculada, vou ao teu olhar a mim. Quantas vezes eu pisei em falso, tantas vezes eu me perdi. Vos suplico, mãe da igreja, não me deixe mais fugir quando eu fraquejar. Oh, mãe, me sustenta com a tua mão, transforma meus medos, renova o meu coração, todo o meu ser é teu, Maria. Tudo que sou consagro a ti, minha mãe. Quando eu fraquejar, oh mãe, me sustenta com a tua mão, transforma meus medos, renova o meu coração, todo o meu ser é teu, Maria. Tudo que sou consagro a ti, minha mãe, minha mãe. E depois de escutar essa música tão maravilhosa, que a gente fala e canta, quando eu fraquejar, né? Ó mãe, me sustenta com a sua mão, né? Não me deixa mais fugir de perto de ti. Depois de cantar esse hino tão lindo, composto pelo Gabriel e pelo Cauã, vamos falar sobre uma iniciativa muito especial que preparamos aqui para o Histórias de Ouro. Cada dia, como o tema também é único, especial, cada dia tem um santo, né? Eu comentava isso com a Deise e com a Aninha. Cada dia tem um santo em especial que, de certa forma, tem relação com os nossos convidados que aqui estão. E o santo de hoje é um santo que, de certa forma, até colocou o meu nome, mas não foi pensado por isso. E eu estou falando do São João Eudes, que foi um padre francês, né, que pregou muito sobre o Sagrado Coração de Jesus, sobre o Imaculado Coração de Maria. Um dos primeiros, né, a falar sobre isso, a pregar sobre isso. Antes, né, das aparições de Jesus, do Sagrado Coração de Jesus, ele já falava isso, ele já comentava sobre essa importância de olhar para o Sagrado Coração de Jesus, de venerar o Imaculado Coração de Maria. E ele tem uma frase muito especial, em que ele diz assim:
o coração de Maria é o coração de Jesus, porque ela foi tão perfeita no sentido de copiar o seu filho, que os dois corações são um só. Isso, se eu não me engano, a gente vê até nas aparições de Fátima, se eu não me engano, aonde Nossa Senhora aparece com o coração de Jesus, né? Se não me falha a memória, peço o pessoal da produção para me ajudar nisso depois. Mas mostrando a importância, né? A importância do Sagrado Coração de Jesus, do Imaculado Coração de Maria e do como devemos buscar um coração igual ao deles, igual ao de Jesus, igual ao de Nossa Senhora, que foi criatura assim como nós, que é criatura assim como nós, mas que recebeu a graça de ser a maior de todas as criaturas, né? Então, Eu me lembro que uma oração de São Francisco de Assis que fala que ela é veste dele, serva dele, mãe dele, tabernáculo dele. Mais ou menos isso é a oração que eu não me recordo. Que é uma oração de São Francisco de Assis. E realmente Nossa Senhora é a veste dele, é o tabernáculo, é a mãe dele, todas as virtudes estão em Maria. E muitas das vezes as pessoas, às vezes, não têm essa devoção, esse amor ao Imaculado Coração de Maria, achando que está traindo o coração de Jesus. Mas se Jesus é carne e sangue da própria mãe, o coração é semelhante, é igual. é praticamente o mesmo, É né? o próprio coração. O E uma vez coração, em oração, o Senhor me colocava, né, Jesus, manso e humilde de coração, fazia o meu coração semelhante ao vosso. Aí o Senhor me colocou no coração, no momento que eu estava fazendo essa ejaculatória, um tempo aí, dizendo assim, só semelhante, que igual, jamais. Mas se você quer um semelhante, um coração semelhante ao dele, já é santidade, já é uma busca. Igual nós não vamos ter, mas a semelhança precisamos, por isso que fala semelhante ao vosso coração, né? Essa semelhança ao coração de Jesus, né? Essa busca realmente que a gente precisa ter, essa devoção, como eu estava falando, e me veio muito forte para me colocar isso também, que a gente que tem devoção ao Santo Rosário, né, que não basta só rezar um terço, hoje para mim, para Deise também, e para tantos outros do nosso cenáculo, e tantas senhoras, tantas pessoas que têm essa devoção, graças a Deus, mas deixar claro que o rosário, o terço, não é um amuleto. Ele não é para ser pendurado no pescoço, pendurado do lado, pendurado em chaveiro de carro, pendurado na porta da casa, pendurado na coisa do carro, sem exercitar. sim. Não é nada, você rasga, é igual a imagem. E isso, é engraçado você comentar isso, eu comentava isso até com a Samara, que eu vi estava assistindo uma live, não sei se as senhoras conhecem, de um médico que faz muito bem as pessoas, chamado Dr. Ítalo Marcilli, né? Onde ele falava e comentava que, principalmente os católicos, eles têm objetos como se fossem amuletos. Ele comentando que um católico, se deixar o chinelo virado e não desvirar, ele chega a babar. Eu levei isso para mim, eu falei, é verdade, que eu sou assim, né? Eu falei, eu indiretamente, sem perceber, eu estava sendo assim, né? Eu via os antigos falando, meus parentes falando, não, desvira o chinelo. Isso é uma superstição, que nos mostra e nos faz pensar, qual Deus nós servimos? Servimos ao Deus de superstição, a um Deus de azar, de sorte ou azar, isso ou aquilo? Ou servimos um Deus que é verdadeiro, que a gente não precisa de amuletos, a gente precisa dele, né? Você comentou sobre o terço. Quantas pessoas têm um terço nos seus carros, até aqueles que não são católicos, tem como se fosse um amuleto. Não, deixa aqui porque vai proteger o carro, isso e aquilo. Como se fosse o guia de outras
denominações. E na realidade não é. É a oração. A oração sobrenatural desce se verdadeiramente eu estou em comunhão naquele momento. Se você não está naquele momento, porque a gente é humano, nós somos mortais, nós não somos santos nos altares. Sim. Nós precisamos pedir, Senhor, então traga à minha mente a sua presença, porque muitas vezes o pensamento vai embora. Viaja no momento de oração. Trazer os pensamentos, né? Traz na presença do Senhor e o Senhor vai agir. A oração, ela não é uma mágica. Sim. Ela é um diálogo com o Senhor. Por isso que muitas das vezes as pessoas oram, não, eu vou orar porque eu quero que aconteça isso. Não é o querer, não é o tempo nosso, né? Mas é vital para uma alma. A alma que ora, ela se salva. A alma que não ora, ela não vai se salvar, né? E eu tenho experiência própria também do ressequimento de alma, né? A minha alma, se eu estou sempre buscando a vida de oração, ela vai como um unguento, ela vai se encharcando, como uma esponja. Você molha a esponja, ela vai, encharca ela. Se você tirar a esponja, ela vai pingando. Sim. E uma alma que ora, ela vai contagiando. Sim, sim. E eu vejo o terço como se fosse um jardim. E a gente só consegue colher as flores se a gente reza. O terço é um jardim que ele só produz flores para que a gente entregue Nossa Senhora, a nossa oração, o nosso louvor a Deus, a nossa adoração, assim como ela adora a Deus, nós veneramos ela, pedimos a ela que Deus nos ajude nesse vale de lágrimas, né? E então, para você que está em casa, a gente tem um material de apoio, né? É um material gratuito, onde você pode ir nos links, eu não sei se provavelmente vai estar nos links dos comentários, onde você pode clicar e baixar tudo a nossa equipe preparou, todo o material que a nossa equipe preparou sobre São João Eudes. Então, você vai conhecer um pouco da sua história, você vai conhecer um pouco da sua vida, sobre seus livros, suas pregações. Então, acesse, reze em família, leia, tenha esse momento de meditar, né? Que é muito importante, não só estar aqui conosco, né? Ouvir essas histórias, mas principalmente rezar em família, né? Nós queremos que a sua família seja uma família de oração, uma família de comunhão, né? Uma família que esteja unida a Deus. Eu posso. E me veio forte no coração para dizer isso também. Eu da minha casa, em público aqui, só eu que oro. Não tem ninguém ali na minha casa que ora. Mas eu não deixei de orar. Eu não desanimei. Então é muito fácil você ter um leque de pessoas, glória a Deus, numa casa para orar. Mas quando você é coluna, é muito mais difícil. Mas as lutas são gloriosas, porque você sente que você não está orando sozinho. Você sente que verdadeiramente, eu estou falando para isso para aqueles que não têm ninguém para compartilhar uma vida de oração na sua família, dentro da sua casa. Minha família é família de igreja, uma família de oração, graças a Deus. Num todo, estou falando dentro da minha casa, do leque, do dia a dia. Aquele que serve de incentivo para aquele, eu não vou orar porque eu sou sozinha. Meu filho, você não está sozinha. Minha filha, você não está sozinha. Deus está contigo, a Virgem Maria, os santos anjos, toda a comunhão, todo o palco do céu, como diz Nossa Senhora, está contigo. E isso precisa animar as pessoas com relação a isso. Você precisa ser a coluna na sua casa. Se os outros não oram, ora você. Se os outros não vão à missa, vá você. Se os outros não adoram, adoro você. Por isso que o mundo está do jeito que está. Eu não faço, que vida, que dó. Vá você, tome o primeiro passo. Se todo mundo pensar assim, ninguém mais vai querer orar, ninguém vai mais para a igreja. É porque eu sou sozinha. Então eu tiro por mim, eu estou dando testemunho da minha vida. E não me envergonho, até dou glórias a Deus por isso. Porque a vergonha é para quem não está na presença do Senhor.
E eu, graças a Deus, tenho, como diz essa canção, que eu quero que chegar nessa canção belíssima dos meninos, né? Quando eu vacilar, quando eu cair, Deus sempre me coloca de pé. Porque é um caminho. A gente vai passeando por esse caminho. Se eu sentar e não erguer minha mão, para quando o Senhor passar e segurar minha mão e levantar. Por isso que muitos estão na beira do caminho. Tem mais gente sentada à beira do caminho do que caminhando com o Senhor. Falam muito, mas não agem. A realidade é essa. Então, que serve esse recado, como você falou, eu não sei se eu estou antecipando, né? Se você é sozinho na sua casa, na sua família para orar, ore. Não importa se os outros não estão fazendo, faça a sua parte. Primeiro que a salvação individual, mas já diz o santo, que eu não me recordo o santo agora. Se um na sua casa ora, salva a sua família. Então ora você, salva a tua família através da oração. Quer falar, Deise? Bom, então, você que está aí acompanhando o nosso programa, é muito importante que você tenha essa vivência de oração, como a Aninha falou. Não só com a sua família, mas a sua experiência individual, né? O único momento que a gente pode dizer que está verdadeiramente sozinho é na hora da morte. Ninguém morre junto. Todo mundo morre sozinho. E esse falar da morte tão livremente aqui não é para causar medo, segurança. Como eu já disse no início, a morte, ela é uma realidade para todos. Seja mais cedo ou mais tarde, daqui a 1 ano, daqui a 50. Essa é a realidade da vida. O que devemos nos preocupar, como a Aninha disse, como está a nossa intimidade com Deus, como estamos rezando, né? Então, continuando o nosso programa aqui, faço essa pergunta agora para a Deise que viveu, construiu muito dessa paróquia, né? Auxiliando essa paróquia como coordenadora, como mãe, né? Também como arquiteta, que ajudou a reformar toda essa paróquia. Pergunto para você, Deise, é impossível falar contigo sem lembrar de Grupo Jovem, né? Quero que você relembre comigo, né? Eu que não vivi esse tempo, mas escuto muito bem pelos cantos aqui dessa paróquia. Como Grupo Jovem seu, né, que você coordenou, por que ele se tornou tão marcante assim para essa paróquia? Quando eu estava casada com um bebê, morando em Niterói, vinha para cá finais de semana, às vezes. E o padre João estava na comunidade, ele que estava responsável pela paróquia. E ele chegou para mim e falou bem assim: eu quero que você monte um encontro de jovens para ter um grupo jovem nessa igreja. Você. E eu participava de grupos jovens desde 16 anos que eu fiz parte de grupo jovem, fui a mascote do grupo e sempre em grupo jovem em Niterói. Aí montei um encontro de jovens. Ali foi a primeira semente feita, trouxe gente de fora para poder dar palestra e tudo. E fui me apaixonando cada vez mais, porque eu já sou apaixonada pela juventude, amando, ganhei vários filhos que eu tinha, abraçava como meus. Quantas vezes larguei meus filhos com o pai em Niterói, vinha de carro para cá, fazia reunião, terminava a reunião 10 horas da noite, pegava esse estrado e voltava na época que podia, que hoje em dia nem pode mais, né? Voltava sozinha para Niterói, com meus filhos, com o pai lá, para eu poder cumprir, né, algo tão importante de construir jovens, de estar com jovens e viver com esses jovens o amor de Deus. E esse amor de Deus me alimentou,
me fez crescer e me fez aos jovens também, nós chegamos a ter 120 jovens. E nosso grupo era um grupo tão apaixonado por Deus, tão forte, que a maioria da comunidade hoje da nossa igreja são jovens casados do nosso grupo. Fernando e Valdinéia, Thalita e Leandro, Renata e o marido, Kátia, e vamos enumerando vários jovens que estavam no grupo e dali, no grupo jovem, se apaixonavam e seguiam e continuam na igreja. E esse amor de Deus que se multiplicou, né, que é essa quantidade de jovens imenso, que a gente fazia encontro de jovens sem dinheiro, sem condição nenhuma, trazia gente de fora, pagava transporte, vinha alimentação, eu ia ali pro que era o Expresso e fazia uma dívida para pagar depois, para poder fazer o encontro, e nós tínhamos 90, 60 jovens em cada encontro de jovens. E esse grupo se tornou referência, a juventude era referência. Nós tínhamos uma base muito grande, que a Aninha era a nossa intercessora junto com o grupo do Senaco, que é só através da oração que tudo se consegue. E eu sempre falei isso, tanto que nas terças-feiras nós tínhamos adoração ao Santíssimo. Não se abria mão disso. Aos sábados era reunião, mas terça-feira era adoração ao Santíssimo. Porque sem oração, nenhum grupo fica de pé. Sim. Nenhum. Nós fazíamos vários retiros. Fazia uma programação no ano. Era de 2 em 2 meses a coordenação se reunia e fazia uma programação, porque não podia faltar, porque tem que alimentar o jovem. O jovem, ele se cansa de algo que se torna muito monótono. Sim. Entendeu? Então nós fazíamos o quê? A gente estava sempre mudando, a gente estava sempre trazendo algo que motivasse a juventude. A juventude amava. Nós íamos para fazendas, para sítios, que nós, final de semana, marcavam um retirão um dia inteiro. E ia todo mundo, e adoração, e nós que levávamos comida, que nós que fazíamos os lanches. Tudo nós, todo mundo junto. As missas, a participação era imensa da juventude. Encontro da diocese, Casimiro de Abreu era referência como juventude. E nós, no grupo, os coordenadores, que eram jovens, e eu, que era a mais velha, que ficava e acompanhava e seguia, íamos para Canção Nova, todo mundo obedecia. Todo mundo seguia, a ordem era ali, de sargento, pode, não vai, vem, vamos embora, está na hora, e todo mundo ali, e o respeito um com os outros, o amor a Deus imenso, a Nossa Senhora, e vivíamos e seguíamos. Cada encontro era uma vitória, né, Ana? Cada encontro era uma vitória. Quantos jovens dentro do Santíssimo. E as intercessões eram a noite inteira, os 3 dias de oração, 3 dias de retiro, 3 dias de intercessão. Direto, sem parar. Eu entrava sexta-feira. Nós. Não, estou falando na intercessão. Na intercessão. Que você ficava coordenando. Eu só saía no domingo antes da missa, de dentro da capela do Santíssimo. Muitas das vezes nem banho eu tomava, ficava lá, sério. É verdade. Porque quando era lá na escola agrícola, lembra, Fernando? Lá na escola agrícola, o chuveiro era gelado. Aqui no Secós, acho que ainda tem chuveiro quente, mas lá era chuveiro gelado. E todos os encontros de retiro que tinham aqui, sempre colocava a gente para intercessão, principalmente os jovens. Então, essa vida, porque me veio uma passagem de Santa Teresa d'Ávila, desculpa, eu estou te interrompendo. Nada, pode falar. Tudo começa com oração. É isso aí. Se você tem uma biblioteca de estudos, né, de leituras, como as obras completas de Santa Teresa d'Ávila, ela que fala. Você pode ler tudo, mas se você não tiver primeira prioridade de vida de oração,
porque a vida de oração vai te dar sabedoria, discernimento apurado, lenta para falar e pronta para ouvir. E você, aí sim, tudo que você leu, que você aprendeu, que você estudou, vai ter um potencial quadruplicado. Mas hoje em dia o que acontece? As pessoas querem fazer tudo sem primeiro uma vida de oração, sem interceder, sem perguntar: Senhor, qual é a direção? Onde nós vamos? Quem que vai estar à frente? À frente no sentido humano, porque quem está à frente é Ele, Deus, Nossa Senhora e isso mesmo. Jesus. Essa é diferencial. Não estou falando aqui nossa realidade, não. Num todo. Estão se esquecendo dessa prioridade. Oração não é para os bons. Oração para os fracos, para os Verdade. maus. Nós precisamos orar. Nós fazíamos, quando a gente, vai ter encontro, um mês antes, a gente começava em oração para saber qual era a música tema, quais os temas do encontro, o que nós íamos fazer, quem nós íamos chamar, tudo em oração. A gente entrava em oração e fazia reunião, era uma luta. E chamar gente, tentar conseguir que as pessoas trabalhassem, trabalhar de graça e fazer. Essa comunidade aqui é maravilhosa. Essa igreja é formada de uma comunidade forte, guerreira, que trabalha junto, que abraça tudo, prestativa. A Aonde gente seja. lançava e buscava e lançava as redes, o povo vinha e abraçava. Como é que vai ser? Eu não sei. Vamos tocar, vamos fazer. Deus vai comprar onde? A gente vai comprar. Vai ter para comprar Vai e vamos acontecer. resolver. E depois a gente ia resolvendo. Sim. Mas tinha que ter. Não podia deixar de Não ter essa podia, motivação de querer fazer. não podia, porque a juventude precisa. O jovem tem que estar em ação o tempo todo. Os jovens têm que se doar o tempo todo. Tem que crescer com o outro. Tem que amar o outro. Respeitar o outro. Entendeu? Então, a juventude é a alma da igreja. É a alma, é a alegria, a juventude é a alegria. Caramba, teve um evento que teve da igreja aqui que eu me lembro, os jovens se fantasiaram todos, estavam lindos. Isso aqui na estrada, conduzindo pessoas. Gente, eu chego a me arrepio falando de tão maravilhoso que era. Dá para perceber esse Entendeu? carinho, Maravilhoso. realmente. Os jovens, nós éramos tão unidos, que muitos jovens iam na minha casa me procurar para conversar. Para conversar. Entende? E eu amava cada um que vinha. Cada um. Eu abraçava como meu. Sabe? Quantas vezes eu digo aí para vocês... Quantas vezes eu larguei minha casa? Quantas vezes eu larguei meus filhos? Quantas vezes que Nossa Senhora teve que assumir a educação dos meus filhos, a minha casa, para eu estar na igreja. E hoje eu tenho este fruto todo que eu nem mereço, eu estou recebendo, porque Nossa Senhora e Jesus me deu, pelo pouquinho, o mínimo que eu dei à igreja, o mínimo, o nada, entendeu? Ela criou meus filhos, ela conduziu meus filhos. Então, tudo isso, graças a eles. Eu só tenho a agradecer. O máximo de tempo que eu ficar ajoelhado é pouco. Toda oração que eu fizer é pouco. Para agradecer a Deus, agradecer a vivência, agradecer o amor, agradecer toda essa vitória. A minha vida é uma vitória. Tive milhões de problemas, milhões, muitas batalhas, mas todas elas vitoriosas. Todas elas vitoriosas. Amo a juventude. Na fase mais difícil da minha vida,
que foi a época da minha separação, a juventude se fez presente dentro da minha casa. Ia cantar, ia tocar violão, me pegava de moto, me carregava para um barzinho para tomar Coca-Cola, comer pizza. Mas a juventude estava ali, não me abandonou. E lógico, minha amiga eterna em oração, porque essa hora por mim, de madrugada, de dia, todo dia, ela está parada ali, está orando, que eu tenho certeza. Então, essa oração é gratificante, porque a vitória é certa. Sim. Então, eu tenho certeza, falo para todos, tudo que você fizer na sua caminhada pela igreja é pouco. Mas para Deus esse pouco é muito. Ele vai te retribuir não só em dobro. Seu pai caminhou comigo, seu pai fez parte da juventude, seu pai foi coordenador de coroinha. Então, para mim, isso é, assim, altamente gratificante. Ver quantos jovens que passaram por mim, que estão casados, que estão com filhos, que estão conduzindo a igreja. Entendeu? Isso é muito gratificante porque, como você mencionou, ainda que indiretamente, você faz parte da minha família, como faz parte Claro da que família de faço, tantas, com muito tantas prazer. de tantos outros jovens que você Muitos. participou, que você aconselhou, que Muito. você olhou. E é com um grande carinho que eu tenho certeza que todas as pessoas que estão assistindo, estão relembrando, que estão se emocionando junto com a gente nesse momento tão especial, está relembrando, né? Esse momento não só de fé, de esperança, de memória, mas também de família, né? Aqui na Nossa Senhora da Saúde nós falamos de família, mas não no sentido somente do lar, mas no sentido aqui, né? A Deise criou uma grande família com o grupo jovem, criou É uma grande verdade. família com diversas dezenas de casais, né? É A verdade. Aninha não é diferente. A Aninha criou esse laço, essa conexão, sem precisar dizer uma única palavra, não é, Deise? Ó, Essa, esse olhar dela que, ainda no silêncio, consegue aconselhar a todos com as suas orações, com a sua palavra, com apenas um olhar, né? e quantas pessoas batem na casa dela? Vamos orar. Aninha, eu preciso de oração, eu preciso orar. E ela está sempre disposta, ela está sempre aberta, ela está sempre chamando. Vamos pedir a Deus, vamos sentar, vamos no sangue. Então, não tem hora, não tem dia, não tem momento. São vários, Sim. vários. E é gratificante viver isso, estar vivendo esse momento com as senhoras, porque vocês não fazem parte, as senhoras, perdão, não fazem só parte dessa paróquia, como eu tenho certeza que a paróquia faz parte do íntimo do seu coração, né? Ocupa um lugar especial essa paróquia, não só por todos os momentos, não só por todas as lembranças, não só por todas as pessoas que aqui estão, mas porque, ainda que seja um templo de tijolos, se hoje não tivesse mais ninguém nessa paróquia e viesse, acredito, a senhora, a Deise, viessem somente aqui, e se tivesse só o sacrário, muitas lembranças, muitas memórias seriam agradecidas. Você me recordou agora, quando o Padre Zé Maria era vivo, ele só tinha a capelinha, né? E uma casinha ali, era um quarto, uma casinha aqui. E ele fazia as refeições na casa da minha tia aqui. E a roupa dele era lavada, tudo sempre, tia Tereza sempre foi, que eu não poder deixar de se falar da minha tia, que acolheu com todos os pais certeza. dessa paróquia. Então, Dona Lida vinha da faxina aqui, eu vinha. E aquela capelinha que tem ali de Nossa Senhora, ela tocava a Ave Maria e acho que
Jacinta, Lúcia e Francisco, não tem ali? Sim, sim. Rodava ali. E eu pequenininha, eu ficava sentada na cama dele. A cama dele não era de colcha, não tinha colcha, por mais que minha tia tinha condições, não era. Ele gostava só de colocar não tinha lençol, era cobertor. Ele arrumava a cama dele com cobertor enfiado assim por dentro. Eu sentava ali, aí ele falava assim, pode sentar. Ele pegava no colo, sentava ali e ficava, pode ficar vendo as capelinhas. Você é de Nossa Senhora, menininha, você é de Nossa Senhora. Ele sempre falava comigo, isso veio muito forte agora. E quando com 9 anos, eu tive trombose na minha perna direita. Eu fiquei 1 ano paralítica. E ele tinha vindo da Espanha, e ele trouxe lá da Jerusalém, passou na Espanha, ele trouxe um pouquinho da terra, lá de Jerusalém. E ele colocou dentro da minha meia do meu pé. E eu fui internada no Rio. É oração. Para amputar minha perna. É uma doideira. Então, aí minha família toda se reuniram, eu não sabia que eu ia ser amputada a perna, eu sabia que o exame, estava com 9 anos. No dia, na véspera de eu ser amputada a perna, eu estava deitada, minha cama tinha que ficar assim com as pernas para cima e a cabeça para baixo, minha mãe que conta também, eu lembro disso, né? Mas não lembro de detalhes. E tinha uma enfermeira, que a enfermeira era de outra religião, era de uma escura forte, e eles pagavam para ficar mais comigo, porque eu fiquei na enfermaria, no São Pedro, no Pedro Ernesto, no Rio. E ela era de outra denominação, era protestante, assim, protestante carinhosamente, nossos irmãos evangélicos. E eu deitada, na véspera de ser amputada a minha perna, eu tive a imagem da Nossa Senhora de Aparecida, pequenininha, era uma imagem mesmo pequenininha, assim, balançando. Aí eu comecei a gritar, falei, olha aqui, olha a imagem de Nossa Senhora escura aqui. Eu falando com 9 anos, ela veio, ela se ajoelhou, ela viu, ela se converteu, ela está viva até hoje. E no outro dia, às 2 horas da tarde, eu ia amputar minha perna, a circulação voltou. Olha o milagre. Primeira vez que eu conto isso em coisa. Sim. Minha mãe está viva aí, com 84 anos, tem meus primos, minha tia já faleceu, tia Tereza, mas outras pessoas que estão vivas, que sabem da minha história. No outro dia, às 2 horas da tarde, eu fui para a sala de cirurgia, a família toda reunida lá no hospital. Depois, demorou muito, me trouxeram de volta, dizendo que minha circulação voltou assim, questão de horas, né? E ela se converteu. Ela hoje é uma senhorinha, já está com quase uns 90 anos, e devota. E eu já era consagrada a Nossa Senhora. Então, esse amor que eu tenho à Virgem Maria, né? E falo mesmo para as pessoas, e aproveito a oportunidade aqui, vale a pena amar a Imaculada Virgem Maria. Você não vai estar sozinha, é o colo de mãe. Qual a mãe que joga o filho no chão? Só a mãe desnaturada. E Nossa Senhora é a mãe de todos nós. Então, eu tive a oportunidade agora, através de Eudes, né, que foi um instrumento para mim dar esse testemunho que vale a pena, né? Amar a Virgem Imaculada. Nós estamos nos finais dos tempos, ela vai vir com Jesus, não tenha dúvida disso, né? E ninguém é filho de chocadeira, né? Nós somos filhos da Imaculada. Por isso que me veio esse testemunho de colocar agora da Virgem Maria, e aconteceu isso na minha vida. É muito importante. E eu agradeço contar. Grandes revelações que você está tendo aqui, hein? Que isso? Não só eu, mas o pessoal que está em casa, o pessoal que está aqui nos bastidores. E interessante que agora com a Covid, quem teve problema de trombose, atrofia de algum órgão, foi um grupo de risco. E eu não tive, para honra e glória, eu não tive com pessoas de Covid. A Deise teve lá em casa sem saber que estava com Covid no dia, né, Deise? Foi. E Deus não permitiu, não deixei de vir à igreja. Então, você que está aí com medo da Covid,
você vem embora para a igreja, porque a Covid não vai te pegar se você vier para a igreja, não, hein? Agora, se você for para a bagunça, vai te pegar. E isso não é para deixar medo para ninguém, né? Infelizmente, a Covid levou tantas pessoas queridas, levou milhares de pessoas no nosso país, milhões de pessoas no mundo. E a gente não só pede com carinho, criamos todo esse programa, toda essa estrutura, não só para pedir e chamar, convidar você e sua família para estar conosco aqui nas celebrações, nas pastorais, no Despertai, como a Aninha falou, não só viver esse tempo de igreja, esse momento de oração aqui na Paróquia Nossa Senhora da Saúde, mas também se fazer presente quando alguém precisar de alguma coisa. Nós somos uma paróquia tão bonita, cheia de cantores, de músicos, cheia de gente que está disposto a ajudar quem precisa. Eu tenho certeza que você que está aí em sua casa, você pode e muito ajudar a pessoa que está do seu lado, ajudar a pessoa que está na sua frente na fila do banco. Não é necessário a gente doar rios de dinheiro para uma instituição, para algo que seja necessário. Vamos colocar como exemplo as tantas ONGs que fazem trabalhos com drogados, viciados, com as pessoas que têm certos problemas de saúde. Não é necessário somente isso, né? O mínimo, o básico para a gente trazer, né? Para a gente fazer é acolher um irmão, é dar um sorriso, né? A Deise comentou tanto que essa doença tirou tanto sorrisos. É importante que a gente viva esse momento pós-pandemia, não só estando aqui na igreja, mas sorrindo, mas se alegrando, mas se divertindo. É claro, tendo Deus como nosso protetor, como nosso Senhor, como nosso Deus mesmo, como o nosso divino, né? O nosso tudo. Nosso tudo, tendo Ele em nosso coração, mas vivendo. É possível viver com alegria estando aqui. Não deixe que a enfermidade, que as dificuldades sejam maior do que o amor que Deus tem por você, né? Eu me veio aqui à memória uma citação do Padre Pio, onde ele fala sobre o amor que a gente deve ter para com Deus, né? Ele fala assim: quando uma pessoa vai confessar porque tem medo do inferno, ela volta a pecar. Mas quando uma pessoa vai confessar sabendo que aquele pecado feriu a Deus, machucou a Deus, essa pessoa pensa 2 vezes antes de pecar. Essa pessoa começa a ter uma prudência na sua vida, né? Então, a paróquia disponibiliza tantos meios, tantas formas para que você seja acolhido, para que você receba, para que você ganhe uma oportunidade, seja no Despertai, seja seus filhos nas pastorais, no cenáculo. O cenáculo, por exemplo, ele faz aquele processo de formiguinha no escondimento. Sim. Né? Eu citei o Despertai, realmente né, para trazer esse rebanhão, mas o cenáculo, vocês não imaginam quantas pessoas estão hoje na igreja, que estão envolvidas em outras pastorais, que é assim que tem que ser, não tem que ficar só num mundinho, numa ilha, através do cenáculo, que a gente vai às casas, leva o Santo Terço, a ladainha, que foi uma coisa que está acabando, as pessoas não rezam a ladainha, sendo esquecida, né? E levamos, sabendo se a pessoa foi batizada, foi casada, esse primeiro acolhimento. Isso, né? É muito importante. A gente traz isso, o cenáculo. Quantas carinhas a gente vê na igreja assim que não casaram, que
né, que conseguiram a anulação, né? Tem casos, né, do cenáculo que conviveram. Então, tantos casais aí que podem até dar o testemunho, mas esse efeito formiguinha, porque Nossa Senhora quer isso. Nossa Senhora não quer exibição. Sim, sim, Nossa Senhora quer esse silêncio, esse acolhimento. É esse processo que a gente faz também, que o cenáculo leva à intercessão, né? Todas as pastorais, quando querem fazer uma intercessão, chamam o cenáculo para fazer a intercessão. Então, é de mãos unidas, né? Ninguém vai caminhar sozinho. Eu E acho as que 1000 Ave Marias também, né? O primeiro sábado do sim, mês. sim. E como eu disse, a paróquia disponibiliza para a gente, para todos os paroquianos, não só uma forma de ajudar com milhões, como eu disse, você não precisa fazer uma doação gigantesca, você pode ajudar no cenáculo, você, mãe, mulher, jovem, garota, adulto, você pode ajudar no cenáculo, fazendo esse trabalho, estando nessa simplicidade de ir na casa do outro e de perguntar: está bem? Como está? Porque isso faz um diferencial enorme, né? Quando você recebe um sorriso, quando você é bem acolhido, é uma diferença tremenda. Nós do Cenáculo, essas visitas às casas, que nós vamos para fazer oração mesmo, né? Fazemos oração e muitas pessoas se convertem, né, Ana? Quer vir para a igreja, quer acompanhar, quer seguir. E a gente, nós paramos um tempinho na pandemia de ir nas casas porque não podíamos, que ninguém ia receber a gente mesmo, mas o rosário nós não paramos de fazer. Nós já voltamos desde do mês passado as visitas às casas. As 1000 Ave Maria, a gente voltou, foi em julho, né? Foi julho, nós voltamos às 1000 Ave Marias, que é o primeiro sábado do mês. Então, qualquer um pode fazer parte do cenáculo. o cuidado das casas, a gente não vai para as casas, para dentro da casa. A gente pede sempre para fazer na varanda ou no quintal. Sim. A gente tem que ter essa prudência, né? Que a obediência é tudo. Então, a gente faz, né, Gladys? A gente não estamos indo nas casas, as pessoas pedem oração, a gente vai, leva para trazer para essa atração, né? Para esse imã, né? E vamos a todos os lugares, Professor Souza, Rio Dourado, onde for. E nós temos uma pessoa que marca, a pessoa, se quiser, você aí que está assistindo, se quiser que Nossa Senhora visite sua casa, que o cenáculo vá para oração, é só pedir, marcar. A Simoni, que está responsável, a Sandra está responsável, anotando o nome das pessoas para fazer organizar para as visitas. Nós levamos a imagem da Imaculada, a qual fica uma semana na casa das pessoas, fazendo elas orando e estando com a presença de Maria, e nós vamos visitando outras casas toda terça-feira. E essa maneira de incentivar, ali nós vamos, faz a palavra de Deus, lê-se a palavra do Senhor, o livrinho de Nossa Senhora, a imagem incentiva o Santo Terço, né? De voltar esse cultuar também, né? Esse oratório nas casas, porque as pessoas se dispersam, hoje em dia não tem. Sim. Acha que idolatria, quem mais idolatria do que a televisão, gente? Quem mais idolatria do que esses cantores do mundo aí? Adorar uma imagem não significa que estão idolatrando. A nossa igreja... Venerar uma imagem, né? Oi? Venerar uma imagem. Venerar. Adorar só a Deus. Agora, a gente leva porque fica lá durante uma semana a imagem com o crucifixo. Então, as pessoas para motivar. E às vezes as pessoas para estão... incentivar. Né? E dali elas começam de novo a ter uma vida de oração e retornam. Quantos estão retornando para a igreja? Sim. E já que a gente está nesse papo gostoso sobre o cenáculo, sobre como funciona o cenáculo, e a Deise e a Aninha já deixaram um convite para que você tenha essa experiência de oração com o cenáculo, eu quero saber como o cenáculo começou aqui, Aninha. Olha, o cenáculo começou com um senhor chamado Sr. Gilson, que veio em passagem,
e conheceu Dona Ercília. A Dona Ercília chamou Adriana, recém-casada com Alexandre, e me chamaram para participar do cenáculo lá, mas não Dona Ercília. Dona Ercília passou para Adriana. Aí a Adriana foi e me chamou. Eu fui na casa de Adriana e fazer oração. Chegando lá, eu e a Adriana andamos um tempo, pouco tempo. A Adriana ficou pouco tempo. Aí depois a Adriana sentiu motivada passar para mim. O seu Gilson veio aqui e eu peguei essa responsabilidade de levar as casas. Na época era muito pouca gente, era eu, Adriana e Alexandre, a Jaqueline também. Jaqueline, doutor Armando, começou comigo. E nós começamos. Aí depois a Adriana foi fazer outras coisas e nós continuamos. Tem quase 30 anos já. Aí seu Gilson agora há pouco tempo faleceu, ele que trouxe, que ele peregrinava, né, levando as imagens. Aí aqui em Casimiro, o seu Gilson, surdo, já com 70 e poucos anos, morreu agora, quase 90 anos. Eu ia com ele nos arredores, aí nessa região todinha, implantar o cenáculo. Eu fui com o seu Gilson. Aí teve uma época que ele estava tão surdo e dirigindo, atrás cheio de imagens, e eu sentada na frente. Aí eu conversando com o Alfredo, de graça, Alfredo topou ir junto, mais um doido junto, eu, Alfredo e ele. A gente ia, porque o Alfredo dirigia, mas ele não gostava que dirigisse. Ele dirigia, o Alfredo ia do lado e eu atrás. Aí a gente implantou assim, nessa região toda, para esses cantos aí, para região dos lagos, região da serra, essa região toda aí. Aí a gente plantou o cenáculo aqui. E aqui ficamos nós, né, com o cenáculo, em Rio das Ostras. E depois passou para outras mãos, mas implantação foi o seu Gilson, esse senhor que faleceu há pouco tempo, um santinho, né? E ficamos aqui, eu e Jaqueline andando, Dona Onofra, Genilton, que tocava comigo. E ficamos, já vai fazer 30 anos já. Aí eu já sempre ofereço para alguém ficar à frente, mas ninguém quer, né? É uma grande responsabilidade, né? Mas eu já. Outro dia o padre até falou, gente, tem que ficar muito tempo, passa para outra. Eu falei, eu estou à disposição, a hora que quiser, que seja bem-vindo, né? Mas por enquanto estou aí. Deise está me ajudando agora também. E a gente está aí, já vai fazer 30 anos já, quase 30 anos, uns 20 e poucos anos, uns 27 anos, 24 anos, mais ou menos, de cenáculo que tem. E as maravilhas que a gente vê, né? As coisas que mães que nunca tiveram filhos, não conseguiam ter filhos através do cenáculo. Nossa Senhora agiu no ventre de muitas mulheres, né? Que graças a Deus engravidaram, muitas até recente, há pouco tempo, né? E muitas curas, muito perdão, pessoas com câncer. A gente leva o cenáculo, pessoas que estavam quase em fase terminal mesmo de quimioterapia, foram através do cenáculo, mas sempre como formiguinha, sempre no escondimento, nada de exibição. Eu estou aqui, estou propagando, ostentando nada, só estou dando um exemplo de que realmente Nossa Senhora, ela não cura, ela não salva, ela não liberta, mas ela é o canal, é a seta para Jesus. E se for Maria, você está no caminho seguro. Sozinho, Ela é um atalho, né, que Deus quis fazer para nós, né? Um atalho para que possamos encontrar mais fácil Jesus, né? Porque nela, como falamos no santo de hoje, né? Ela é o coração humano mais próximo de Jesus, né? Se a gente pensa que a gente ama Jesus, quanto mais a mãe dele, né? E quanto mais ele ama a sua mãe, né? Ele vê sua mãe interceder por nós que estamos aqui nesse vale de lágrimas, né? Então, para finalizar o nosso programa, eu sei que a conversa está muito boa, mas a gente já estendeu um pouquinho. Eu quero que, de maneira muito especial, muito simbólica, eu quero que a Deise e a Aninha deixem uma mensagem para os próximos 50 anos, para as próximas pessoas que estarão à frente do cenáculo, né?
Como a Aninha falou, ainda ninguém quis assumir esse posto, né, de coordenar o cenáculo, mas eu tenho certeza que daqui a alguns anos outras pessoas estarão à frente do cenáculo, estarão indo e levando essa oração, esse momento de paz, esse momento de reunir, né, em casa, de falar um pouco do amor de Deus, da importância de Nossa Senhora para todos nós aqui, Paróquia Nossa Senhora da Saúde. Então, eu quero que deixe essa mensagem, né, para as próximas gerações, para as gerações que aqui estão. Então, podem começar. O que eu posso dizer para a geração que vem aí, que não deixe de amar a Igreja Católica Apostólica Romana. Caia a mil à direita, caia a mil à esquerda, fique com ela. Fique com aquela que é aquela fundada por Jesus. Não teve homem que fundou a nossa igreja, foi o próprio Senhor, que sobre essa pedra construirei a minha igreja. Não é a igreja de João, não é a igreja de bispos, não é a igreja de sacerdotes, não é a igreja do homem, é a igreja de Deus. É essa que vai nos levar a Jerusalém Celeste. E juntamente é a única igreja que tem uma mãe. E a mãe não é de um homem, a mãe de Jesus. Essa é a mensagem que eu quero deixar para aqueles que... Eu não vou estar nem aqui, né? Eu espero estar, porque eu sempre peço a Deus que eu quero ser velha, forte, mas na presença do Senhor, orante na presença do Senhor. Mas para você que ainda duvida que essa é a igreja verdadeira, faça uma experiência. Venha participar da Santa Missa. Venha com um olhar, não um olhar crítico, mas um olhar pedindo ao Senhor, Senhor, que eu veja além das aparências, como tu mesmo os vê. E você vai ver o milagre acontecer na sua vida, porque você vai entrar na igreja, vai participar de uma missa e você não vai sair mais igual. Que Nossa Senhora te acompanhe em todos os seus passos, você que crê e você que ainda não crê. A minha mensagem eu já até falei antes. Por favor, todos tenham e observem com muita atenção que é necessário você estar na igreja, você viver nessa igreja, você se doar a essa igreja, porque é nesta igreja, na igreja do Senhor, que nós conseguimos vencer tudo, superar tudo. Olhe bem a vida que você vive e a vida que você pode viver. Eu não conseguiria nada, não seria nada se não estivesse aqui, se não tivesse o meu Deus, se não tivesse Maria me carregando no colo. Quantas e quantas vezes o Senhor me carregou no colo. Quantas vezes o Senhor me conduziu, quantas vezes estive no chão e Ele me levantou, que eu pensei que eu nem ia conseguir levantar, mas sem a igreja não conseguiria. Meus filhos hoje estão no que estão e são o que são, porque caminharam aqui dentro, porque estiveram na igreja. O Senhor Jesus, Nossa Senhora, tem que estar de mão dadas com a gente, para a gente poder seguir sem medo, para a gente superar, para a gente vencer, para a gente ser feliz. Dificuldades teremos sempre, desavenças também encontraremos, mas com Ele tudo é mais fácil, muito mais fácil. Mais uma vez eu agradeço a presença da Aninha e da Deise. São pedras angulares, né, na nossa paróquia, que são muitíssimo importantes para toda a comunidade. A presença de vocês aqui
não só traz alegria para todo o projeto Histórias de Ouro, para a paróquia, mas também para mim, especialmente. Tenho duas pessoas que eu tenho um grande apreço, que estão sempre em minha oração. Agradeço muito por terem aceitado o convite e peço que rezem para o nosso programa, né? Quem está vendo em casa agora pode até achar um pouco estranho a questão de datas, o que estamos falando, é porque esse programa ele está sendo gravado agora no mês de novembro, né? A gente está fazendo uma grande correria para que você, em sua casa, possa receber esse programa da melhor maneira possível, para que você tenha uma experiência muito forte de vivenciar a história que talvez você não tenha vivido aqui em Nossa Senhora da Saúde. Então, para encerrar, eu agradeço muito ao pessoal que está nos bastidores, né? Agradeço ao Jefferson, agradeço a Samara, agradeço ao Fernando, que nos ajudou aqui operando o som, e agradeço a você que nos acompanhou nesse primeiro episódio do programa Histórias de Ouro. No próximo episódio, a gente vai falar muito e com muita dedicação aos jovens dessa paróquia. Vamos falar, dar continuidade ao projeto que a Deise começou aqui. Muito obrigado, boa noite. A gente encerra aqui rezando antes uma Ave Maria e depois vamos cantar para encerrar esse programa. Ave Maria, Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Uma boa noite, que você nos acompanhe nos próximos episódios do programa Histórias de Ouro. Até a próxima.